Boa noite, senhores. Estamos conectados? Me ouvem bem? Pois bem. Nos últimos dois encontros, pelo que eu me recordo, nós tratamos apenas o tópico da venda descendente. É um tema cheio de ramificações. Eu gostaria de saber, então, se os senhores têm alguma dúvida a respeito da venda descendente, tema que foi tratado nos últimos encontros. Tem algum questionamento? Gostariam de mais algum esclarecimento? Podemos prosseguir? Vamos lá. Senhores, uma outra restrição à capacidade de comprar e vender diz respeito à outorga conjugal. E antes da Constituição de 88, era dividida em outorga uxória e outorga marital. Hoje não há nem mais sentido nessa distinção, não é? Porque não há mais. O Código Civil de 16, nesse ponto, era um pouco machista, né? Exigia, separava, mas hoje a outorga é conjugal. Né? Há algumas restrições que se aplicam indistintamente a ambos os cônjuges. Então, veja, para alguns negócios jurídicos, e notadamente para alienação ou oneração de bens imóveis, o Código Civil exige a outorga conjugal em sendo a pessoa casada. Aí, senhores, surge uma primeira questão que, embora tenha até um pouco mais de relação seja mais relacionada ao direito de família, eu vou tratar brevemente do tema. O artigo 1647 estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus reais, bens imóveis, algo assim. O primeiro questionamento que surge é o seguinte: o que seria esta separação absoluta? Porque o Código Civil ele traz apenas as figuras da separação legal, aquela que é obrigatória para pessoas de mais idade, e a separação convencional. No regime da separação convencional, os nubentes, através de pacto antinupcial, estabelecem uma separação, portanto, convencional. A legal, determinada pela lei, pelo Código Civil. A convencional é a pactuada pelos nubentes através de uma escritura pública de pacto antinupcial. Então, o que seria essa separação absoluta mencionada na norma em comento, no artigo 1647? Essa questão ela tem gerado muita desavença doutrinária. O problema que se coloca é o seguinte: há uma súmula, a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que diz que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, vejam, quando a lei impõe a chamada separação legal, os bens adquiridos
Então, os bens anteriores não vão se comunicar. Mas essa súmula criou a comunicabilidade dos bens posteriores ao casamento. E os civilistas, principalmente, quer dizer, a turma do direito de família, se digladia muito a respeito, essa súmula ainda estaria em vigor, não estaria. Mas o fato é o seguinte: a interpretação que eu acho mais adequada é que, quando a lei menciona a separação absoluta, a lei está se referindo à separação convencional, aquela que os nubentes, de livre e espontânea vontade, contratam através de um pacto antinupcial. O artigo 1647 não estaria se referindo à separação legal, imposta por lei. Então, se os nubentes pactuam a separação consensual, não vão precisar de outorga conjugal. Mesmo no regime então, no regime da separação legal, haverá a necessidade de outorga conjugal em relação aos bens que foram adquiridos e se tornaram comuns na vigência do matrimônio. Compreenderam essa questão? Hein, senhores? Ninguém tem dúvida? Professor. Olá. Boa noite. Você pode só repetir essa última parte? Vamos lá. O regime da separação legal, de acordo com a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, ele é imposto por lei às pessoas com mais de... Nós até verificamos isso, as pessoas com mais de... Vou pegar o Código Civil aqui, só um segundo. É 70 anos, professor, não é não? Mas é o artigo... Eu só quero verificar, porque para eu não falar bobagem aqui, só um segundo. É o artigo... Professor, é o 1647, eu acho. 1640. Não. Esse é o de alienar. Peraí que eu vou achar o de 70 anos. 1641, salvo engano. Mas eu não vou falar artigo de cabeça. Isso. Pessoa maior de 70 anos. Esse regime de separação é o chamado regime de separação legal. O regime da separação dito consensual é aquele avançado pelos nubentes em pacto antinupcial. Então, o regime, um é de separação legal, outro é de separação total. Veja, quando o artigo 1647 usa o termo separação absoluta, isso criou um debate muito intenso entre os doutrinadores do direito de família. O que seria essa separação absoluta? Bom, a meu ver, a interpretação mais correta é a seguinte: no regime da separação consensual, contratada pelos nubentes em pacto antinupcial, não é? Esse é que é o regime da separação absoluta. Porque os nubentes a pactuaram e colocaram a separação de todo o seu patrimônio, presente e futuro. Na separação, no regime da separação legalmente imposto no artigo 1641, os bens anteriores não vão se comunicar. E
Mas, de acordo com a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, os bens adquiridos na constância do casamento se tornam aquestos, se comunicam. Então, não há uma separação absoluta no regime da separação legal. Só há uma separação absoluta no regime da separação convencional. Clareou um pouco agora? Clareou, professor. Obrigada. Então, essa, claro, há interpretações divergentes. Não é? Engraçado, tem um código que é comentado pelo Tartucci e o José Fernando Simão. Não é? Ambos, esses excelentes doutrinadores, no Código Civil por eles comentados, eles externam opiniões divergentes. Né? Salvo engano, o Simão entende que essa súmula 377 não mais estaria em vigor. Então, esse tema tem realmente criado aí muito debate entre a turma do direito de família. Após eu fiz uma pesquisa em vários autores, eu acho que o entendimento mais correto é esse que eu externei, que eu colhi no Cristiano, no Nelson Rosenwald. Achei interessante. E me parece ser a opinião também do Tartucci. Então, vejam, para sintetizar, a pessoa casada sempre vai precisar da outorga conjugal, porque, via de regra, há bens comuns. Não tem que, os bens são de ambos, então tem que haver essa autorização. Que só é legalmente dispensada pelo artigo 1647, no caso de separação convencional. Então, quando os senhores forem interpretar o artigo 1647, essa expressão separação absoluta se refere à separação convencional, porque vai abarcar bens presentes, bens futuros. Na separação legal, os bens presentes são abarcados, os bens futuros se tornam comum de acordo com a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Clareou? Mas é um tema polêmico. É um tema polêmico. Um outro. Só uma observação, porque no Código Civil de 16, a outorga conjugal ela era exigida qualquer que fosse o regime de casamento, inclusive no da separação convencional. Aí houve essa alteração e que tem chamado a atenção da turma aí do direito de família. Em relação à outorga conjugal, não é? A pessoa casada tem uma restrição à capacidade de celebrar contrato de compra e venda de imóveis. Há necessidade, portanto, da outorga conjugal, salvo no regime da separação absoluta, leia-se separação convencional. Agora acho que ficou mais claro. Todos compreenderam? Alguma dúvida sobre a questão da outorga conjugal? Vamos prosseguir. Essa questão da compra e venda entre cônjuges é até uma questão interessante. Os comentadores do Código Civil. Uma coisa que eu esqueci de me falar. Aí vocês vão discutir isso mais com o professor de direito de família. A outorga conjugal ela é suprível. É o que diz o artigo 1648, que diz que o juiz pode suprir a outorga conjugal quando ela for denegada sem justo motivo, ou quando seja impossível um dos cônjuges manifestar a outorga. Seriam essas as observações a respeito da outorga conjugal.
Compra e venda entre cônjuges. Senhores, esse tema era muito polêmico no Código Civil de 16. Segundo o Caio Mário, um autor que eu já disse que sou apaixonado por ele, essa compra e venda seria vedada no Código Civil de 16. E a doutrina se dividia. Serpa Lopes entendia que não seria vedada, o Carvalho Santos. Mas o novo código, para sintetizar, ele, no artigo 499, ele diz que é lícita a compra e venda entre cônjuges, mas, claro, e com relação aos bens excluídos da comunhão. Veja, se um bem é comum, que sentido tem um cônjuge vender para o outro? Isso incidiria até na possibilidade do objeto, não tem sentido, seria inútil. Cônjuges casados na comunhão universal, ou mesmo na parcial, se o bem é comum, não tem sentido um vender para o outro. Mas o novo código diz que é lícito em relação aos bens excluídos da comunhão. Então, realmente, na comunhão universal, essa venda seria inútil, estéril. E é claro, então, o bem não pode estar compreendido na comunhão. Se um cônjuge, por exemplo, já tinha um bem anterior ao matrimônio e se casou no regime da comunhão parcial, o bem anterior, o bem exclusivo. Se um cônjuge pode perfeitamente alienar esse bem ao outro, porque o bem é exclusivo. Por exemplo, um bem anteriormente titularizado pelo cônjuge antes do casamento com comunhão parcial. Ele não se comunicou, ele não é um bem comum. É perfeitamente lícita, possível, a compra e venda entre cônjuges. O que muito se discute claro, mas não é só na compra e venda entre cônjuges. E nem se qualquer negócio jurídico, inclusive de estranhos, for celebrado em fraude contra credores, vai ser anulável. Se for em fraude de execução, o ato é ineficaz. E se houver simulação, também vai ser declarada nulidade. Então, a compra e venda entre cônjuges, ela é lícita. Basta que o bem não seja um bem comum e que não haja qualquer fraude, não haja qualquer vício. A respeito da compra e venda entre cônjuges é o que me impediria comentar. Podemos alguma dúvida? Podemos prosseguir? Vamos lá. Então, só para ver se os senhores entenderam mesmo. Já que os senhores não estão perguntando, eu vou perguntar. Vamos ver se os senhores estão entendendo o que. Vamos lá. É possível a venda entre cônjuges? Sim. No regime da comunhão parcial de bens? Sim, em relação aos bens particulares. Mesmo no regime da comunhão universal, porque há bens que são incomunicáveis. Estão lá no 1660, acho que é 1668. Não, é 1660. 68. Aqui, São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Inclusive, foi um tema que tratamos há uns 2 ou 3 encontros atrás. Então, é possível, até entre cônjuges casados no regime da comunhão universal, porque há bens que não se comunicam
de acordo com o artigo 1668 do Código Civil. É também. Então, é possível na comunhão parcial, quanto aos bens particulares, na comunhão universal, quanto aos bens incomunicáveis. Né? No regime da participação final dos aquestos, é possível em relação aos bens também que não entraram na participação. Né? E até no regime da separação de bens, seja ele legal ou convencional, desde que não haja nenhuma ilicitude, nenhuma fraude. Fiquem à vontade, perguntem, é bom, nós aprofundamos, é sempre bom aprofundar o debate. Então, em relação à compra e venda entre cônjuges, creio que é o que me cumpria aqui debater com os senhores. Eu chamei de zeladores do patrimônio alheio pessoas que têm a função justamente de administrar patrimônio alheio. Então, o artigo 497 estabelece que, sob pena de nulidade, não pode o tutor, o curador, o testamenteiro, eles não podem comprar, adquirir nem asta pública. Não podem adquirir os bens dos tutelados, dos curatelados. Porque isso poderia expor o patrimônio do curatelado, do tutelado, à usurpação. Aliás, eu me lembro, salvo engano, o Demóstenes, que foi um dos mais famosos logógrafos gregos, tem essa obra aqui, depois vou até conferir, porque eu já li há muito tempo. Logógrafo queria dizer, porque o cidadão grego ele tinha que se defender na ágora, no tribunal, ele mesmo. Era possível que o cidadão envolvido no litígio contratasse os serviços de um logógrafo, como Demóstenes, e que escrevia a defesa, mas quem tinha que articulá-la verbalmente no tribunal era o próprio cidadão. É como se fossem os precursores dos advogados. E o Demóstenes, que foi um dos mais famosos logógrafos na Grécia, ele havia perdido o pai e o tio, que ficou como tutor, comprou, por preço vil, se não me falha a memória, bens que eram do Demóstenes enquanto criança, e a primeira causa que o Demóstenes patrocinou foi justamente contra o tio, que, na qualidade de tutor, ao invés de bem administrar o patrimônio, o adquiriu sorrateiramente. Então, você já há essa vedação de zeladores do patrimônio alheio, com ele negociarem desde a Grécia. Para evitar que tutor malverse o patrimônio do tutelado, da mesma forma o curador do curatelado. Essa é a ratio legis do artigo 497, vedar esse tipo de aquisição sob pena de nulidade. E há também uma segunda hipótese, né? Está no inciso segundo, os servidores públicos, eles não podem adquirir bens da pessoa jurídica a que servem, que estejam sob administração direta ou indireta. Então, veja, eu, como sou procurador do Estado, eu não posso adquirir um bem do Estado. É uma restrição para evitar que algum servidor abuse do poder e adquira um bem de forma não muito republicana. E me lembrei de um caso curioso. Há um bom tempo atrás,
na Procuradoria, eu quis doar um computador para o Estado, porque não tinha computador direito, eu precisava de um computador para o meu estagiário trabalhar e para que o estagiário tivesse acesso a algumas coisas de sistemas do Estado, o computador tinha que ser do Estado. Aí, senhores, eu falei assim, eu vou doar o computador, comprei no fiscal e iniciei o processo da doação. Aí veio de algum outro servidor, não sei de qual órgão, acho que a Secretaria de Planejamento e Gestão, tem apelido de CEPLAG, salvo engano, dizer, não, servidor público, você não pode doar um bem. Ô, Jéssica, como é que é? Uma burocracia. A conta. Eu vou finalizar meu caso, aí você podia contar o seu verbalmente para nós. Então, veja, eu tive que explicar para a administração, falar, olha, eu não estou comprando, eu estou doando. Norma restritiva de direito não se interpreta ampliativamente. Né? Mas eu levei uns 6 meses para conseguir doar um computador para o Estado de Minas Gerais. Foi uma complicação. Eu vi que tentamos no meu trabalho também para doar. Conta o seu caso para nós, Jéssica, por favor. Ah, não, professor, não é nada demais, não, mas é porque, assim, eu também sou servidora pública, só que municipal. Aí a gente tentou doar uma impressora para o lugar que eu trabalhava, porque a gente não tinha impressora, e era uma coisa, assim, mínima. A gente pedia para a prefeitura daqui, não fornecia. Aí a gente arrumou a impressora e tentou doar. Só que aí precisava patrimonializar a impressora. Aí era uma burocracia, porque tinha que entrar com um monte de requerimento, tinha que ser aprovado para eles deixarem a gente usar a impressora. Coisa de serviço público. Mas não tem impedimento nenhum. O servidor não pode comprar. Doar? Doação é outra coisa. Doação é arte de liberalidade. Compra e venda é contrato bilateral oneroso. Então é triste. Enquanto não se coloca aquela patrinha do patrimônio, você não pode nem espetar ligar uma impressora no computador do município. Aqui em Uberlândia, Jéssica? Isso, é aqui em Uberlândia. É a burocracia. Bom, mas então, os servidores não podem adquirir. Doar é perfeitamente lícito. Também, senhores, juízes, secretários de tribunais, serventuários da justiça, eles não podem adquirir bens em asta pública, né, em litígio no tribunal ao qual são vinculados, né, porque podem, ou possam estender sua autoridade para evitar alguma manipulação, algum exercício abusivo de poder por parte desses servidores. E, inclusive, nem os leiloeiros podem adquirir bens de cuja venda estejam encarregados. Em linhas gerais, o que diz o artigo 497. E há uma última observação. No Código Civil de 16, o mandatário não poderia negociar com bens do mandante, e essa proibição foi excluída do rol dos zeladores do patrimônio alheio, até porque hoje se admite com tranquilidade o chamado mandato em causa própria, que nós vamos dele tratar oportunamente se tivermos tempo de chegar a analisar o contrato de mandato. Então, hoje o mandatário pode perfeitamente adquirir bens do mandante. Estou falando grego, sabem o que é? Não devem saber o que é mandato. Ninguém vai perguntar. Ah, sabe? Então, tá. Oportunamente, nós vamos ver, se o tempo nos permitir, o contrato de mandato. Sim. Mas deu para compreender aqui a situação. Então, hoje, o mandatário, que pode ser um advogado no mandato adjudícia, ou um administrador que tem uma procuração para administrar uma empresa, podem adquirir bens do mandante
E, aliás, é muito comum também que se faça o chamado mandado em causa própria, é uma forma de se adquirir um imóvel em que a pessoa, mas eu estou com intenção de vender. Oportunamente nós vamos aprofundar a análise do mandato. Pois não, minha história? Sobre essa questão, eu acho que o Cordeiro chegou a mencionar para a gente que seria quase como se a pessoa estivesse comprando e assinando 2 vezes o nome dela. Eu acho que ele até falou que era algo de uma compra em nome próprio, algo assim, sabe? O mandato em causa própria. Você pega uma procuração para vender o imóvel para terceiros ou para você mesmo. Você está em dúvida se você vai querer. Mas, na verdade, isso aí é uma compra e venda disfarçada. Jéssica, o Stolze citou o Cordeiro? Que legal! Que legal! A Cordeiro é brilhante. Excelente magistrado, brilhante professor. Bom. Então, a respeito dos zeladores do patrimônio alheio, é o que eu gostaria de comentar com os senhores. E essa questão da preferência no condomínio, ela é delicada. Né? O artigo 504, só confirmar. Estabelece que não pode um condômino em coisa indivisível vender sua parte a estranhos, se o outro consorte a quiser, portanto. Então, o artigo 504 estabelece o direito de preferência aquisitiva do condômino. Então, e se esse direito de preferência aquisitiva não for observado, o condômino pode, inclusive, depositar em juízo o preço e haver para si a coisa, porque ele tem direito de preferência, está no artigo 504. Uma coisa que chama a atenção da doutrina há um bom tempo se o condomínio é divisível, não haveria direito de preferência? Não é bem assim. Imaginem lá uma fazenda. Tem 2 condôminos, mas não é indivisível. Um apartamento, sim. Não dá para vender metade do apartamento. Agora, não. Um imóvel rural gigantesco, esse condomínio ele é divisível, mas está indiviso. Então, o ideal é que porque, senhores, tem lá 2 condôminos, cada um com 50% de uma fazenda que foi herdada. Qual parte da fazenda caberá ao condômino A e qual parte ao condômino B? Tem que entrar com a ação de divisão de condomínio ou propor a divisão extrajudicial do condomínio antes de vender. Senão vai dar maior complicação. Mas o fato é que se um bem é titularizado em condomínio, há um direito de preferência dos condôminos a ser respeitado, sob pena do condômino lesado, depositando o preço em juízo, desfazer a compra e venda. Em linhas bem gerais, é o que diz o artigo 504 do Código Civil. E da mesma forma, senhores, a lei do inquilinato confere também direito de preferência ao locatário. Isso o direito de preferência está nos artigos 27 a 33 da lei do inquilinato, que é a 8.245 de 91. Então, vejam, o fulano é proprietário. Fique à vontade, Jéssica. Professor, é porque eu fico com uma dúvida, porque esse semestre a gente estava estudando com posse.
que é quando a gente tem 2 possuidores sobre uma mesma área, né? Vamos supor. E aí eu confundo com a questão de condomínio, porque eu lembro do Pazinho falar que não pode ter, na composta não pode ter essa divisão. Tipo assim, o possuidor vai possuir A e o outro possuidor vai possuir a parte B do imóvel, por exemplo. Aí no condomínio pode, né? No caso, pode ter essa divisão entre os proprietários. É isso? Eu não entendi bem. Se você puder reformular, não compreendi bem sua dúvida. Tá bom, vou tentar reformular. É porque a gente estudou composta esse semestre com o Pazini. Aí, quando a gente estava estudando composta, o Pazini falou que na composta, tendo 2 possuidores, eles não podem dividir o imóvel. Por exemplo, eu vou exercer posse na parte A e o outro possuidor vai exercer posse na parte B do imóvel, entendeu? Mas no condomínio isso pode acontecer, não pode? Um proprietário pode falar assim, olha, eu sou dono dessa metade, o outro proprietário pode falar, eu sou dono da outra metade. É isso que eu quero saber, entendeu? Mas veja bem, então vamos pegar. Porque assim, a propriedade, a posse é um estado de fato. Né? Se tem a composse, ambos estão morando na sede da fazenda e plantando na fazenda inteira. Composse é um estado de fato. Vou dar um exemplo. Aliás, o debate sobre posse do Hierro e do Savigny até hoje ele é interessante. Bom, vamos lá. Quando os senhores alienam fiduciariamente um bem, pegam dinheiro para o banco para comprar um carro, o proprietário é o banco. Mas os senhores estão na posse física do carro, os que dirigem o carro até pagarem a dívida. Uma coisa, o estado de direito do titular do domínio, ou proprietário, outra coisa, a posse é um estado de fato. Veja. Então, se houver condomínio e com posse, fica até mais complicado. Se houver condomínio, mas com as posses já, um dos condôminos ficou na área da fazenda que é próxima ao rio, ali planta há muitos anos. O outro está na sede e planta do outro lado do rio. Né? Há condomínio e não há com posse. Então, mas mesmo no caso do condomínio divisível da fazenda, é extremamente salutar. Vamos fazer, então, a divisão do condomínio, cada um, porque o condomínio ele nasce para ser transitório. Né? A pessoa normalmente prefere ter a propriedade exclusiva, inclusive poder vender livremente. Então, não sei se eu estou respondendo. Professor, eu acho que é porque a gente está acostumado a condomínio aí de moradia, né? Você mora no condomínio aí no Caraíba e tal e tal. Esse tipo de condomínio que você está falando é muito mais amplo, é um condomínio de uma fazenda ou de algumas fazendas. Então, acho que falta uma certa compreensão nossa a respeito de condomínio, pelo menos para mim, mais amplo sobre condomínio, né? Condomínio é algo muito mais amplo do que simplesmente um condomínio de moradia, de prédio, etc. De apartamentos, por exemplo. Então, um condomínio é algo... Tem vários tipos de condomínio e de fazendas. Então, é algo muito mais amplo e muito mais até difícil de compreensão. Não estou certo? Sim, sim. Em verdade, Mário, foi muito importante a sua colocação. Essa norma que nós estávamos a analisar, ela só se aplica ao condomínio tradicional. Ela não tem nada a ver com esses condomínios de apartamentos e assemelhados que têm unidade autônoma. Né? Por quê? Num condomínio de apartamentos, a unidade autônoma, ela, na verdade, se ela só tem um dono, não há condomínio naquele apartamento. Existe condomínio nas áreas comuns. Essas são inalienáveis. Seria isso? Seria isso, professor. Ah,
Então, agora sim. Né? Então, a área de uso comum do condomínio de apartamentos ela é inalienável. Eu até brinquei com o caso da penhora do elevador de um prédio que aconteceu lá em Belo Horizonte, ficou muito famoso. Mas é inalienável. Né? Mas cada proprietário do apartamento tem uma unidade autônoma que ele pode titularizar isoladamente, sem ter um condomínio. Condomínio tradicional é 2 herdeiros recebem uma fazenda enorme em condomínio, ou um apartamento. O apartamento é indivisível, não tem jeito. Né? Uma fazenda é divisível. Ficou mais claro agora? Sim. Não, eu agradeço aí muito a intervenção. Dá licença, só um segundo, deixa eu pegar mais água. Acabou da minha. Sempre tomar água ao lecionar, ou sei lá, né, para as cordas vocais durarem mais alguns anos. Até me encontrei com o Mário ontem, ainda estava meio. Não estava legal. Foi ontem que nós encontramos, Mário? Foi ontem, professor. Foi ontem. Sentem, bebam água ao lecionar. Vamos lá. Então, o condomínio tem preferência, o condômino tem preferência aquisitiva. Então, deixa eu aprofundar um pouco mais. Imagine, tem lá 100 proprietários de unidades autônomas de apartamentos num prédio enorme. Esse proprietário pode livremente alienar o apartamento? Sim. Aí não há que se falar em preferência de condômino, preferência de condômino. Até porque o apartamento não é titularizado em condomínio. Agora, tem lá 2 ou 3 proprietários de uma fazenda, via de regra, porque herdaram essa fazenda. Não só. Podem ter comprado em condomínio. Podem ter herdado. Não é? O condômino não pode alienar a sua parte a um terceiro. Por quê? Porque os outros demais condôminos têm preferência aquisitiva. Isso não acontece no chamado condomínio de luxo, no condomínio de edifícios, de apartamentos. Ficou mais claro agora? Pois não, né, Vitória? E entre esses demais condôminos, existe uma hierarquia de preferência? Por exemplo, quem tem uma cota parte maior? Sim. O parágrafo 1 do artigo 504 regula essa questão, Ana Vitória. Né? Se sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Ainda continua a norma. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida aos comproprietários se quiserem, depositando previamente o preço. Então, há essa preferência aquisitiva prevista no artigo 504, mas é para o condomínio ordinário. Isso não tem nada a ver com condomínio de prédio de apartamento. Eu creio que agora tenha ficado mais clara, né, essa questão da preferência aquisitiva do condômino. Melhorou um pouco? Clareou mais, senhores? Hein? Clareou, professor. Que bom, que bom. E da mesma forma, então, podemos prosseguir, vamos falar da preferência aquisitiva do locatário, né, que tem, portanto, o direito de preferência aquisitiva prevista essa preferência aquisitiva nos artigos 27 e seguintes da Lei 8.245 de 1991, que é a Lei do Inquilinato. Então, vejam, o fulano, acho que é aí que eu tinha parado, fulano é proprietário titular de um apartamento, de uma casa, um imóvel qualquer. Aluga esse imóvel. No curso da locação, o proprietário, o locador, tem
o direito de vender, óbvio. Mas deve observar a preferência aquisitiva do locatário. Em outras palavras, o proprietário de um imóvel locado, se pretender vendê-lo, pode até vender a terceiros, mas primeiro tem que chegar o inquilino, o locatário. O senhor tem preferência aquisitiva. Eu tive uma proposta para vender o apartamento por R$300 mil. Te interessa? Ah, não interessa. Aí o proprietário fica livre para alienar esse imóvel a terceiros, porque o locatário não exerceu o seu direito de preferência. E, senhores, há casos, eu já vi essas partes quererem quase se matar, porque uma vez que o contrato de locação ele é marginado na matrícula do imóvel, ele é averbado lá, o direito do locatário se solidifica muito mais. Onde é que está isso? Não canso pena. É o parágrafo único do artigo 33 da Lei do Inquilinato. É isso mesmo. O locatário, desde que ele averbe uma via do contrato de locação na matrícula do imóvel, isso é feito para que o locatário fortaleça os seus direitos e para que esse direito tenha oponibilidade a terceiros. Daí se coloca na matrícula do imóvel num cartório de registro de imóveis, para dar publicidade a esse direito de preferência. Uma vez tomada essa providência, senhores, o direito de preferência do locatário ele é oponível a qualquer adquirente, se o direito de preferência tiver sido desrespeitado. Eu vejo. Mas é questão do preço. O cara... tanto por tanto. Direito de preferência é sempre tanto por tanto. Mas o sujeito que é o proprietário, ele pode alegar para o inquilino: olha, eu tenho aqui um imóvel, eu tenho um imóvel, que esse imóvel meu está custando R$300 mil, é uma suposição. Está custando R$300 mil. Mas eu não tenho nenhuma oferta. Mas ele custa R$300 mil. Você interessa pelo imóvel? Ou é daquela forma: olha, eu tenho uma oferta eu já tenho uma oferta por R$300 mil. Você se interessa por ela? Como é que funciona isso? Sim, tem que falar. Tem uma oferta, tem que haver boa fé nos contratos de uma maneira geral. Eu tenho uma oferta para vender esse imóvel, uma oferta de R$300 mil. Estou aqui te notificando, locatário, para você exercer o seu direito de preferência, ou não. Mas o que acontece em muitos casos? Eu já vi isso quase da morte. Infelizmente, o tal do jeitinho brasileiro, aí o locador, o proprietário, notifica o locatário e fala: olha, eu tenho um comprador aqui por R$300 mil. Aí, para economizar imposto e emolumento cartorário, a escritura pública de compra e venda passa por 1/3 do preço, por R$100 mil. Vale a escritura pública. Aí, eu me lembro um caso em que um advogado foi notificado para exercer o direito de preferência, mas ele tomou essa cautela de marginar, de averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel. Então, ofereceram para ele as salas por R$300 mil. Quando ele foi ver a escritura, constava que a venda foi por R$100 mil. Ele foi lá, depositou o preço em juízo e comprou o apartamento por R$100 mil. Então, esse cara foi inteligente. Eu preciso aprender com ele. Desculpa, esse é inteligente, eu preciso aprender com ele. Não, esse aí o advogado, né? O inquilino, o locatário. Claro. Senhores, eu já vi isso acontecer num imóvel de um valor maior. Era um galpão enorme aqui em Uberlândia. Quase deu morte. Porque essa mania
do jeitinho brasileiro. O proprietário confronta o locatário, que é titular do direito de preferência, e diz: ó, tem uma proposta de 300, 1 milhão, não importa. Né? No nosso exemplo, a proposta de 300, para vender as salas aqui do edifício tal. Passa a escritura por 1/3 do preço. Aí o locatário vai lá, deposita o preço e leva o imóvel por 1/3 do preço. Então, essa lógica vale tanto para um apartamento de menor valor quanto para uma fazenda de valor enorme. Então, tem que tomar cuidado. Se o maluco do proprietário quer passar uma escritura por um valor menor do que confrontou o locatário para exercer o direito de preferência, ele pode ter um problema muito mais grave. Né? Vai perder o imóvel, né, por um preço que ele queria vender era por 300, deve ter vendido por 300 e pegou 200 mil em dinheiro para pagar menos imposto e para pagar menos emolumento cartorário. Mas foi um tiro no pé que o proprietário deu, porque ele confrontou por um valor mais alto e passou a escritura por um valor bem mais baixo. Aí o locatário exerce seu direito de preferência e acaba levando o imóvel pelo valor mais baixo. Compreenderam esses casos, senhores? Aí o sujeito que comprou, que pagou os 300, e a escritura foi passada para ele, aí ele vai entrar na justiça para poder reaver o dinheiro que ele pagou para o proprietário, porque ele vai ficar sem o imóvel, né? Vai ficar sem imóvel. E sem o dinheiro, porque ele já pagou. Mas esse dinheiro, só se tiverem um contrato particular, aí vão ter que exibir que cometeram fraude tributária. Né? Olha, pode gerar um problema atrás do outro. Então, essa mania do tal do jeitinho brasileiro, de levar vantagem em tudo, às vezes gera muito mais problemas do que a vantagem que o jeitinho costuma propiciar. Excelente pergunta, Guilherme. Fantástico. Só vou ler a pergunta para os demais aqui. Se não tivesse registrado o contrato de locação na matrícula do imóvel, conseguiria ter feito isso? Já que o contrato por si só tem oponibilidade interpartes apenas? Fantástico seu questionamento. É exatamente por isso que deve ser feito a averbação, para que torne o direito de preferência oponível erga omnes. O que diz o artigo 33 da Lei do Inquilinato? O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos. Ou depositando... Quais perdas e danos? É até difícil aquilatar. Ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis. Aí vem, desde que o contrato de locação esteja averbado a pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, o locatário vai haver o imóvel depositando o preço que foi inferiormente declarado na escritura, então, o adquirente vai perder o imóvel se o contrato de locação estiver averbado na matrícula, porque aí o alienante não poderia desconhecer, o adquirente não poderia desconhecer que havia naquele imóvel um contrato de locação e que o locatário tem direito de preferência aquisitiva. Então, respondendo de forma mais objetiva ao seu questionamento, Guilherme, se não tivesse registrado o contrato de locação na matrícula, não conseguiria pegar o imóvel locatário. Né? Daí a necessidade da averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel. Até porque, professor, quando
esse imóvel fosse vendido e houvesse a transação desse imóvel lá no cartório, esse locatário nem seria avisado de tal coisa se ele não tivesse averbado no cartório o contrato de locação dele, averbado na matrícula de locação. Então, se não tivesse feito isso, ele nem saberia. Como ele fez isso, uma suposição, ele fez isso lá no cartório, junto à matrícula do imóvel. Quando eles foram fazer a escritura, ele foi notificado. Ele poderia... Não, mas... Hã? Tem esse ponto, entendi, tem esse ponto também. Agora, só que mesmo que o contrato de locação não seja averbado na matrícula do imóvel, o inquilino, o locatário, goza do direito de preferência, não vai ter efeitos reais, não vai ter oponibilidade a terceiros que não participaram do contrato. Ele goza do direito, porém ele não vai ter como, vamos dizer, confrontar, caso ele não averbe lá junto à matrícula do imóvel, ele não vai ter como confrontar aquela transação que foi feita entre o proprietário e o comprador. Ou teria? Não, tem, mas aí teria perdas e danos. Ah, sim. Teria só perdas e danos, não tomaria o imóvel. Então, vamos tentar concretizar aqui. O locador, proprietário das salas, alugou para o advogado e confrontou. Chegou o advogado, eu arrumei, tem uma proposta aqui para vender essas salas por R$300 mil. Você quer exercer o seu direito de preferência? O advogado disse, não. Se o contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel, esse locatário, que viu posteriormente a escritura, por 100 mil eu queria. Ele vai lá, deposita o preço e pega os imóveis. As salas comerciais, por exemplo. No caso concreto, aconteceu até com amigos meus. Bom, depois se tornaram inimigos, né? Agora, se nesse exemplo o advogado não tivesse averbado o contrato de locação na matrícula do imóvel, ele não ia pegar o imóvel depositando o preço subfaturado de 1/3, lá de R$100 mil. Mas teria uma indenização de perdas e danos contra o proprietário que desrespeitou o direito de preferência. Mas mensurar os danos causados pelo desrespeito ao direito de preferência, isso vai ser mensurado numa ação indenizatória. Mas não é muito melhor pegar o imóvel? Por isso que é importante para o locatário averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel, porque aí a briga vai ficar entre o proprietário locador que desrespeitou e contra o adquirente, que às vezes não estava nem sabendo da locação. Então, o fato é que a averbação da matrícula do contrato de locação, a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, torna esse direito de preferência do inquilino ou do locatário oponível erga omnes. Então, a respeito da preferência... E o do condomínio é na mesma ordem. Ele tem a preferência... É porque o condomínio, quando é de imóveis indivisíveis, ele consta na matrícula já. Aí independe de averbar qualquer coisa. Né? Existe ali um condomínio de filhos, onde o pai tem uma fazenda enorme, lá dessas fazendas, ou 2 ou 3 fazendas, então um já em vida ali, já existe aquela questão toda sucessória e tal, então o proprietário, o pai dessa família lá, desses filhos, resolve então já doar em vida esses imóveis. Esse aqui é para você, mas tudo dentro de um condomínio. É tudo, ou seja, todo mundo participa. Esse imóvel não foi dividido ainda. E aí, um filho pode comprar do outro. Ou seja, um irmão pode comprar do outro a outra parte. Por exemplo, o filho quer vender a parte que ficou para ele para o irmão. Mas quem tem
ou ele quer vender para outra pessoa, mas quem vai ter a preferência é aquele que faz parte do condomínio, é o irmão dele. É isso? Não entendi. Deixa eu entender um pouco melhor a hipótese. O pai doou. Um condomínio. 3 filhos, uma fazenda. 3 filhos, uma fazenda. Sim. Aí tem lá, uma parte tem um silo, outra parte tem uma plantação de eucalipto, outra parte tem uma plantação de soja. Aí um filho ficou com a plantação de soja, o outro ficou com a parte do silo e o outro ficou com a parte da plantação de eucalipto. O que tem a plantação de eucalipto quer vender essa plantação de eucalipto. Está dentro do condomínio. Ele quer vender. Tem que oferecer primeiro. Aí ele tem que oferecer primeiro para os irmãos dele. Sim. Que estão no condomínio, é isso? Isso. E ainda tem o problema maior, porque esse artigo 504 ele foi muito criticado, mexeram na hora da aprovação, porque se a coisa é divisível, também. Só que a norma fala, não pode condômino em coisa indivisível, de você em coisa indivisa. Então há uma dissertação doutrinária a respeito disso. Realmente é bem confuso. Não o artigo é confuso. É confuso. Sem sombra de dúvidas. Porque enquanto está indiviso, só tem posses individuadas, o condomínio está lá. Então, o correto para evitar problema é divide. Né? Cada um vai pegar a sua área, vai lá fazer a divisão da área, cada um fica com a sua e vende. Por isso o condomínio ele nasce para ser desfeito, porque ele costuma gerar muita briga entre condomínios. A melhor definição de condomínio é essa: nasce para ser desfeito. Né? Se não for desfeito voluntariamente, vai acabar tendo que ser desfeito judicialmente. Aí vem aquela morosidade, aí vem litígio judicial, gastar dinheiro com advogado. Então, eu não recomendo. Tem uma praxe. Alguns advogados de direito de família, por comodidade, na hora de fazer inventário, passam um bem para os herdeiros em condomínio. Isso é só uma fonte de atrito futuro, senhores. O ideal, sabe, é se for possível, já destacar tudo, já resolver o condomínio ali, enquanto a coisa ainda está amigável. Porque ficam 3 irmãos numa fazenda. Como no exemplo do Mário, o irmão que planta eucalipto quer vender. Os outros, não vai vender. Aí vira aquela briga, vai ter que entrar com ação de divisão de condomínio. Eu tive uma ação de divisão de condomínio, de fazendas em Patos de Minas, que durou 15 anos. Uma ação de divisão de condomínio. 2 irmãos. E geralmente acontece porque, às vezes, o pai tem um apego tão grande ao patrimônio, que já é de família antiga, e ele resolve, então, doar nesse formato de condomínio. E aí é o problema, que os irmãos não vão se bicar, um vai querer fazer uma coisa, o outro vai querer fazer outra, e aí vai haver briga. Isso litígio é certeza. Então, é o que você falou, esse tipo de condomínio nasceu para acabar logo, né? Nasce para ser desfeito. Extrajudicialmente é melhor. Judicialmente vai ter litígio. Por isso, eu já fiz uma vez um planejamento sucessório em que a ideia era preservar, dos avós, preservar patrimônio para neto, que é muito salutar. Ao invés de condomínio, eles preferiram uma sociedade limitada, holding patrimonial, porque eles já queriam regular. Então, eles queriam que esse patrimônio permanecesse na família. Eu acho que foi até, claro que eu tirei o nome das partes, eu passei essa holding, a holding que eu passei ao senhor, salvo engano, não lembro qual holding que eu passei, era para um planejamento sucessório para tentar deixar legado para os netos, para que, enquanto sócios, as relações desses 3 filhos foram muito bem reguladas, muito melhor do que em condomínio, porque esse artigo 504 é um primor de obscuridade. Então, eu, quando faço inventários, eu oriento os senhores, não fiquem com bem em condomínio, porque eu pergunto exatamente isso. Vai ficar o imóvel para os 2. E se um quiser vender e o outro não quiser, vocês vão brigar entre si? Então vamos resolver. É melhor dar essa assessoria um pouco mais aprofundada
do que depois ver condômino, normalmente irmão herdeiro, brigar entre si. O que acontece com assustadora frequência. E só caminhando aqui para finalizarmos, esses contratos com cláusula de exclusividade são muito comuns, por exemplo, em distribuição de combustível. Né? Eu já tive alguns casos interessantes. O Shell, Texaco, essas grandes... Eles chamam até das grandes 8, 7, 8, não sei. Petrobras, Shell, Texaco. Elas impõem, contratualmente, impunham, tem que ainda hoje impõe, que o dono do posto de gasolina ele só pode vender, só pode comprar combustível da Texaco, da Esso, da Petrobras, né? E, consequentemente, só vão poder vender no posto de gasolina combustível da Texaco, da Esso ou da Petrobras. Qual que é o problema com essas cláusulas? Eu enfrentei já muita discussão sobre isso. Aliás... E isso acontece, professor, com os postos que têm a bandeira. Então, o cara tem a bandeira da Petrobras, ele só pode comprar da Petrobras. Então, a bandeira é só essa, é isso. Só essa, é isso. Exatamente isso. E houve um movimento dos donos de postos de gasolina, para evitar aí manipulação de preço, que as distribuidoras é que fazem. Falar, dono de posto de gasolina faz cartel? Não, quem faz cartel são as grandes, Esso, Shell, Petrobras. O dono de posto de gasolina não, coitado, ele está lá tentando sobreviver. Uns anos atrás teve até estourou um suposto escândalo de cartel de dono de posto de gasolina, mas não era cartel deles. O problema é que, em muitos casos, se o dono do posto de gasolina tinha lá um contrato de 10, 15 anos, que se descumprisse, tinha uma multa elevadíssima. Eu me lembro do modelo contratual da Texaco, que era um negócio tão absurdo. A Texaco, além de impor a cláusula de exclusividade, ela alugava... Então, o dono do posto de gasolina era titular do imóvel. A Texaco, além de impor a cláusula de exclusividade, ela alugava o imóvel onde estava o posto de gasolina do dono do posto de gasolina por um valor simbólico e sublocava para o próprio dono do posto de gasolina, para dizer o seguinte: olha, se você descumprir, além da multa contratual, eu vou te despejar do seu próprio imóvel. Vejam que, com perdão do termo, que sacanagem. E essas empresas gigantescas, aí, Shell, Texaco, eu já briguei com a Texaco e com a Shell. A Petrobras eu nunca briguei. Bom, não importa, né? As experiências que eu tive reais foram com Texaco e Shell. E elas praticam muito preço discriminatório, tem aquele dono de posto que, sei lá, se dá um agrado, convive melhor com o representante local. Então, eu consegui demonstrar que aconteceu isso na Shell também, não sei por quais motivos. Olha, se você está praticando um preço discriminatório, você vende para o posto aqui do lado por um valor muito mais barato do que você vende para mim. Você está me vendendo pelo preço de bomba do meu concorrente. Você quer me quebrar? Sem contar que a Shell tem postos próprios. Então, veja, você impõe exclusividade e, ao mesmo tempo, impõe um preço discriminatório para a sua linha de distribuidores. Isso é um absurdo. Já tive litígios sobre isso, mas teve um caso que eu me lembro de um rapaz que eu tornei amigo dele, tem mais de 20 anos, ele estava começando a vida, e a Shell estava quebrando o posto de gasolina dele, com preço discriminatório. Falei, olha, vamos fazer uma notificação bem elaborada. Falou, Shell. E ele tinha que eles chamam de desbandeirar ou virar bandeira branca, ele tinha que adquirir de outras distribuidoras com preços mais competitivos para não quebrar. Era uma questão de sobrevivência empresarial. Aí eu fiz uma notificação dizendo, Shell, seguinte,
eu continuo cumprindo a cláusula de exclusividade desde que você pare de praticar preço discriminatório. Aí ele fez um trabalho de campo, ele comprou em vários postos da região, que o preço de revenda era que o preço que ele comprava era maior do que o preço que outros postos revendiam combustível, ele ia quebrar. Aí a Shell ficou quieta, ele seguiu a vida, tirou essa cláusula ou seja, esse contrato não tem mais valor, você está praticando preço discriminatório, essa cláusula de exclusividade está quebrando. Né? A Shell nem tomou providência. Em alguns casos, as grandes distribuidoras às vezes entram com ação, quando é uma rede de postos maior e tal. Mas nesse caso eu resolvi com uma notificação extrajudicial. Pois não, Mário? Pois não? Deixa eu... A Jéssica está digitando. Travou aqui a plataforma? Tá. Professor, eu estava falando com o meu microfone aqui, estava fechado meu microfone. Eu estava falando com você aqui, desculpa. Vamos lá. É porque eu sei que a questão dessa cláusula de exclusividade aí não é falando só de posto, existem várias outras coisas, mas a do posto é mais prática de se falar, mas está entrando aí um projeto de lei em votação para tirar exatamente essa cláusula de exclusividade dos postos de bandeiras aí, principalmente na questão do álcool, porque se você tem uma exclusividade, você tem essa dificuldade de comprar mais barato de um, de outro e revender. Então, para que haja uma baixa no preço de combustível, também está havendo um projeto de lei para tirar essa cláusula de exclusividade aí, você vender várias, vamos dizer, você tem uma bandeira da Petrobras, mas você está ali vendendo Shell. Então está havendo um projeto de lei para tirar essa cláusula de exclusividade dos postos aí, essa obrigatoriedade dos postos de ter essa cláusula de exclusividade. Assim, eu não conheço o projeto de lei, mas a prioristicamente eu vejo com bons olhos, porque isso acaba beneficiando o nosso bolso enquanto consumidores. Não é? Quanto mais concorrência, o preço sempre tende a ficar mais baixo para o consumidor. Mas eu confesso que eu não conheço esse projeto de lei, depois eu vou até me informar. Eu sei sobre a cláusula de exclusividade, seriam as observações que eu teria. Claro, venda casada também, isso é vedado desde a lei delegada número 462. Não se pode subordinar a venda de um produto à compra simultânea de um outro, ou a quantidade imposta. Então, nem sei se eu estou falando bobagem, mas, por exemplo, a Ambev, estou tentando forçar um exemplo, mas eu não sei. A Ambev diz para um estabelecimento: olha, eu só vendo Coca-Cola para você revender, o estabelecimento, bar, um restaurante, se você comprar cerveja Kaiser. Isso é venda casada, isso é imposição. Então, esse tipo de venda casada não pode haver, mas isso acontece em vários outros. Quando se compra, quando você abre uma conta, querem te vender seguro. Antigamente, por exemplo, a CTBC só comercializava internet se também comercializasse o telefone fixo. Isso tudo é vedado, está lá, inclusive no Código de Defesa do Consumidor, né, nos artigos 39, dos incisos 1 e 2 lá do Código de Defesa do Consumidor. E, claro, por fim, há restrições que são específicas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se pode vender, por exemplo, filme de vídeo pornográfico, revista pornográfica para menor, não pode vender arma, explosivo e, claro, nem bebida alcoólica. Embora, infelizmente, saibamos que a venda de bebida alcoólica para menores é uma triste realidade. Eu digo triste porque me parece que
o álcool consumido por pessoas jovens causa danos neuronais muito mais graves, porque um menino de 15 anos encher a cara, ele pode vir a ter lesões neuronais muito sérias por essa ingestão precoce de álcool. Isso me causa uma certa tristeza. Eu falei bobagem, Combate. O projeto de lei aí é para a venda direta de álcool do produtor, do usineiro, ao invés de passar pelas distribuidoras, Texaco, etc., ele compra direto do distribuidor. E aí, então, diminuiria mais ainda o valor para as bombas. É interessante. Então, o governo começou a enxergar que o cartel não está em dono de posto de gasolina, o cartel está nessas grandonas aí, Shell, Texaco. Só elas poderem... Por que você não permite para o dono de posto de gasolina comprar o álcool diretamente da usina? Esse é legal. Isso é uma MP, medida provisória 1063 de 2021. Interessante. Aumenta a concorrência, diminui o preço final para o consumidor. Isso é sempre bem-vindo. Agora, essa história de venda casada aí, professor, infelizmente isso não existe, né? A lei está aí, mas isso não existe. Banco, eu vendo seguro, então eu vendo seguro para agricultura. Então o cara vai fazer uma plantação de soja, aí ele cota comigo um preço no seguro da plantação dele. Só que ele vai lá no Banco do Brasil e fala: Banco do Brasil, eu quero que você me faça aí um financiamento para eu plantar minha soja. Aí o Banco do Brasil fala: não, mas eu só vou te financiar se você fizer o seguro comigo. Eu falo: não, mas eu tenho cotação do Mário. Aí ele fala: não, se você fizer com o Mário, eu não te dou o dinheiro, eu não te faço o empréstimo. E aí você fala com o proprietário da plantação de soja: não, mas isso não existe, ele não pode fazer isso com você, isso é ilegal. Aí ele fala: eu prefiro ficar com o financiamento na mão, Mário, do que correr o risco de, mesmo sendo ilegal, eles não me emprestarem esse dinheiro. Então eu vou fazer o seguro com eles, mesmo sendo mais caro. Entendeu? Então, venda casada, isso é constante, isso é em todo sentido. E é complicado para o produtor, porque você não financiar, ele não produz, ele acaba pagando. Mas depois ele pode questionar os seguros, dizer: tem um preço muito menor, e pedir até a redução, né? Porque parece que os seguros impostos pelas instituições financeiras em geral são muito mais altos. Você poderia. É muito mais caro mesmo, Mário? Seria em qual proporção? 12? Não é muito mais caro, não. Ele tem uma proporcionalidade. Existe um certo preço que eles cobram já, que é tabela. A gente que é corretor, você pode fazer um preço menor, porque você tem uma margem para trabalhar, mas os gerentes de banco geralmente não têm margem muito expressiva para trabalhar, eles têm que fazer aquilo no preço que a diretoria estabelece para eles. O grande problema é o atendimento só. É o atendimento, porque eles, na hora do sinistro, quando é para vender, tudo bem. Agora, na hora do sinistro, na hora de você usar o seguro, eles não têm vamos dizer assim, um atendimento bom para você. Eles não sabem nem por onde passou o atendimento. Então, é aquela questão de venda. Vender, eu te vendo. Mas agora, de entregar o produto, é que vai ser o problema. Entendeu? Complicado. Bom, senhores, mais alguma dúvida? Eu já vi que nosso horário expirou. Bom, senhores, foi um prazer revê-los. Então, boa noite aos senhores, até quinta-feira. Pausando.